para quem não sabe. Estive internada em um hospital psiquiátrico durante um mês, após uma tentativa de suicídio falha. No entanto, o meu momento mais assustador não foi esse, mas sim o que me aconteceu naquele hospital. Eu estava tomando muitos remédios, e a partir de um ponto, eu comecei a ver umas coisinhas estranhas, mas que eu não botava muita fé. Não lembro o que eram essas coisas, mas eu lembro de comentar com a minha mãe e umas colegas. Eu pensei que era o sono, ou talvez efeitos dos remédios, não associei que poderia ser algo sério, então deixei pra lá. O meu plano de saúde cobria apartamento, mas lá estava cheio, e eu tive que esperar na enfermaria. Quando eu mudei para o apartamento, a coisa toda mudou. No meu primeiro dia, eu senti areia caindo em cima de mim. Isso mesmo. Eu tinha a impressão de que alguém estava furando o teto, era essa a sensação. Além disso, tinha um vizinho idiota que ficava brincando com aqueles lasers vermelhos dentro do quarto, o que me enchia o saco. No andar dos apartamentos, tinha uma senhora com mania de abrir as portas que estavam fechadas, e eu consegui arrumar briga com ela, logo no primeiro dia. De vez em quando, eu via a maçaneta mexendo, e isso se tornou ainda mais frequente. Para ajudar, a velha havia cismado comigo, mas aquilo não tinha explicação. No meu segundo dia no apartamento, foi a mesma coisa. Porém dessa vez, as coisas subiram de nível. Eu ouvi alguém falar meu nome atrás de mim. Eu falei: "Se tiver alguém aqui, assopre a minha nuca delicadamente." E foi o que aconteceu. De alguma forma, eu descobri que meu espírito de estimação se chamava Ana. Era nova e eu cheguei a ver ela escondida dentro do guarda-roupa. Mais tarde, eu vi uma cobra em cima da porta do banheiro, e fui me movendo calmamente para sair do quarto, mas aí percebi que era só um pedaço de papel. Terceiro dia. Eu já havia começado o dia irritadíssima com meu médico. Como diz aquela expressão, matando o cachorro a grito de raiva. Cheguei no apartamento e ainda tinha areia caindo em mim, mais a droga da maçaneta mexendo. Aí uma hora eu abri a porta, e não tinha ninguém. Eu estava me sentindo sozinha, então tentei entrar em contato com a Ana e nada. Para terminar, todas as folhas nos meus cadernos tinham uma linha amarela. Sentei contra a porta, fiquei ali, sentindo a areia caindo, e tentando desviar dela. Até reclamei com as enfermeiras. De repente, eu senti um chute na porta, e quando abri, não tinha ninguém. Quando eu levantei, caíram 2 insetos na minha blusa, e eu tirei correndo. Revirei ela, nada. Nesse ponto eu já estava chorando, abri a porta do quarto e saí dele chorando, mas eu não sabia para quem correr. Havia feito amizade com 2 garotas na ala, mas elas estavam na terapia, que eu me recusei a ir. Voltei para o quarto e tentei ficar de boa, mas a areia continuava caindo, a porta continuava batendo, e eu só conseguia chorar. Na última vez que eu abri a porta, eu ouvi uma sirene alta. Um megafone falou algo como evacuação. E as pessoas do corredor fecharam as portas correndo, e eu fiz o mesmo, e fiquei apoiando meu corpo contra a porta. Depois disso, tive a sensação de que estava descendo, igual quando estamos em um elevador. Quando isso acabou, eu saí, e não vi ninguém no corredor. Na sala de televisão estava uma colega minha, e eu perguntei: "Você viu isso que aconteceu?" Isso o quê? Fui até a enfermaria, e perguntei se teve algum treinamento, qualquer coisa assim. A enfermeira disse que não. Voltei pro quarto e o choro voltou. Ou eu estava louca ou aquele quarto estava me assombrando. Eu estava tremendo, chorando de soluçar, e fui até a enfermaria de novo. Contei tudo o que houve, botei tudo pra fora, e a pergunta da enfermeira me fez acalmar um pouco. Você já teve alucinação antes? A areia, a linha amarela, a porta, a maçaneta, a terapia, a Ana.
É isso, aquilo tudo era coisa da minha cabeça, eu estava alucinando. E eu lembro perfeitamente das coisas, eu consigo descrever as cenas quase com perfeição. A enfermeira fez com que localizassem a minha mãe enquanto me dava remédio, e eu me acalmava, então fizeram alguns testes comigo para saber se eu estava delirando, e eu nem sei se isso realmente aconteceu, para falar a verdade. Quando minha mãe apareceu, eu dei um tapa na mão dela para saber se ela era real, e ela era. O verdadeiro terror começou aí. Eu entrei em um estado de neurose. Minha mãe me acompanhava o tempo todo. Uma pessoa aleatória me disse para eu notar as cores. Tinha uma porta do lado do meu quarto que aparecia e desaparecia. Eu peguei uma caneta e uma fita crepe, e ia marcando as coisas que eu via mudarem. Eu passei 2 horas andando para ver as diferenças. Sobre a porta, eu coloquei uma fita crepe da porta do meu quarto até a porta do outro quarto para ter certeza que não tinha nenhuma porta ali. Durante esse tempo, ninguém me deixou sozinha. Eu dei olé na minha mãe uma vez, e vi umas pessoas guardando uma câmera em uma porta, e toda hora alguém estava comigo. Foram 2 horas de terror. Agora, eu tinha certeza que o hospital estava me testando, e o teste ainda não havia acabado e eu precisava passar nele. Por fim, a minha mãe cansou e disse que estava indo embora. Nesse ponto eu já havia chorado horrores, e simplesmente desisti. Desisti de tentar provar que eu estava certa, e fingi que estava vendo tudo certinho, só para ela não ir. Eu caí de joelhos e chorei. Chorei demais. Chorei até não conseguir chorar mais. Até na hora de dormir, e minha mãe me jurou que se tinha algum complô, ela não estava no meio. Sei. No dia seguinte, eu acordei e minha mãe já tinha saído. Saí de fininho e fui até o final do corredor, onde eu a vi conversando com 2 doutoras, e mencionando meu nome. Logo voltei pro quarto. Quando minha mãe não estava perto, eu voltei a revistar todo o andar, e consegui achar a câmera. Por fim, eu entrei em um quarto onde estavam as 2 doutoras e minha mãe. O que é tudo isso? Isso o quê? Isso, as câmeras, vocês aqui. A minha mãe está nisso? Está sim. Pode tomar seu remédio e deitar. Logo você vai saber o que é. Eu saí de lá. Quando a minha mãe voltou, eu disse: você mentiu pra mim, estava no meio disso tudo o tempo todo, né? E lá tivemos mais uma discussão. Enfim, parece que teve alguma interação entre os remédios e eu tive alucinações. Isso não era o mais assustador. Mas achar que você está perdendo sua sanidade é uma sensação horrível, e eu nunca mais quero passar por algo do tipo.